Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos vocês que são inscritos no nosso canal, anotações de processo civil, assim como para vocês que eventualmente estejam acompanhando esse vídeo por meio da nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br. Se você não é inscrito no nosso canal, basta clicar no ícone do livro que está no canto inferior do vídeo. Com isso você vai se inscrever no canal do YouTube. Sugiro também que você ative o sininho, clique no botão do sininho do YouTube, que é a forma pela qual os senhores receberão as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Também, se você não conhece a nossa plataforma acadêmica, sugiro que passe por lá. Nós disponibilizamos cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificado de diploma válido em todo o território nacional. O endereço é arturvieiracursos.com.br, esse Arthur sem H. Então, www.arturvieiracursos.com.br. Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer aqui um resumo do que nós vimos nos vídeos anteriores dessa playlist aqui do processo de conhecimento, procedimento comum da tutela cognitiva, do processo de conhecimento. Nós vimos até agora os requisitos da petição inicial, a hipótese do despacho preliminar positivo, o despacho preliminar negativo que leva à emenda da petição inicial, artigo 321. Vimos posteriormente as hipóteses de indeferimento da petição inicial, artigo 330, e vimos também o julgamento liminar de improcedência, artigo 332. Nessa primeira parte do vídeo eu quero tratar com os senhores de uma forma conjunta, uma análise comparativa, esses dois institutos, o indeferimento da petição inicial de um lado e o julgamento liminar de improcedência do outro. No meu livro, Anotações de Processo Civil, que dá inclusive nome ao canal, no meu livro Anotações de Processo Civil, eu trato esses dois fenômenos, essas duas hipóteses, como sendo o julgamento, a extinção, hipótese de extinção prematura do processo. Porque o procedimento ele é todo um complexo ordenado de atos processuais regulamentados no Código de Processo Civil a partir do artigo 318, vai ali até o artigo 496, salvo engano de minha parte, a fase de conhecimento desse procedimento comum. Ele é um complexo, portanto, de garantias constitucionais. O procedimento comum ele é dividido em diversas fases. Temos a fase postulatória, a fase instrutória, a fase decisória. E então ele é feito para durar muito mais tempo do que essas duas hipóteses que nós estamos vendo até então. Nós temos muito mais coisas para ver aqui na tutela cognitiva. Mas nessas duas circunstâncias que nós já enfrentamos, o indeferimento da petição inicial e o julgamento liminar de improcedência, o que nós teremos, portanto, é a extinção do processo que mal começou. Nem deu gostinho, o processo mal começou, já acabou. E aí nós teremos, portanto, ao meu ver, uma extinção prematura do processo. O processo foi feito para demorar um pouquinho mais, mas nessas hipóteses excepcionais aqui entre nós, é de se esperar que sejam hipóteses excepcionais, nós encontraremos, portanto, extinção prematura do processo. Eu criei, portanto, eu estou tratando de forma conjunta esses dois institutos. E por que eu estou tratando de forma conjunta esses dois institutos? Por essa característica comum, por essa circunstância de que nesses dois fenômenos processuais, esses dois institutos, geram a extinção prematura do processo, in limine, no começo do procedimento. Nós temos outras características que são comuns aos dois institutos. Esses dois institutos, além de provocarem a extinção do processo no começo do procedimento, esses dois institutos, eles também nós temos que tratar também da circunstância de que ele gera o que nós vimos lá da apelação sui generis, aquela apelação sui generis que provoca o efeito regressivo. Em regra, quando você vai impugnar uma sentença, você o faz por meio de apelação. Nesses dois casos, nós teremos sentenças que extinguem o processo no começo do procedimento. Então, é cabível a apelação sem sombra de dúvida. Apelação no prazo de 15 dias, que vai seguir a lógica da apelação, e nós falaremos da apelação, nós já falamos da apelação na playlist lá sobre processo nos tribunais, sobre recurso. O que eu quero consignar aqui para os senhores é que nesses dois fenômenos, da extinção prematura do processo, o indeferimento da petição inicial, 330 e 331, e o julgamento liminar de improcedência, 332, são hipóteses excepcionais em que a apelação
ao invés de ter os seus dois efeitos tradicionais, efeito suspensivo e efeito devolutivo, nesses dois casos de extinção prematura, essa apelação tem também o que se chama de efeito regressivo, que possibilita ao juízo sentenciante se retratar da decisão, voltar atrás, desdizer. Então, ao invés da apelação ter o seu processamento normal seguindo para o tribunal, uma vez que o juiz receba a apelação, ele pode analisar e falar assim: tem razão o apelante, eu indeferi a petição inicial quando não deveria indeferir. Eu julguei liminarmente improcedente o pedido quando não deveria ter julgado liminarmente improcedente, não se enquadra nas hipóteses, nem do 330, nem do 332. E aí, em regra, isso não pode ser feito, o juízo se retratar. Mas nesses casos excepcionais podem. É por isso que eu estou tratando aqui com os senhores e chamando a atenção mais uma vez para esse fenômeno. Mas nós temos também hipóteses características que distinguem. Então, eu agrupei esses fenômenos numa categoria autônoma de extinção prematura do processo, mas, no entanto, nós temos uma característica essencial nesses dois fenômenos processuais que diferenciam, que distanciam eles. Em que pese o indeferimento da petição inicial e também o julgamento liminar de improcedência gerarem a extinção do processo em limine, no começo do procedimento, nós temos uma característica que o distingue, que é essencial, que é a natureza da sentença. O indeferimento da petição inicial gera a extinção do processo sem resolução do mérito, hipótese lá do artigo 485. Já o julgamento liminar de improcedência, olha, o nome ajuda, improcedência, não procedência. Quando o juiz afirma a procedência ou a improcedência, isso está diretamente relacionado ao pedido. Então, no julgamento liminar de improcedência, de não procedência, nós temos aqui propriamente um julgamento de mérito. O juiz julga o pedido. Isso está no 332. Ele vai poder julgar liminarmente improcedente quando preenchidos outros requisitos do caput do 332, termina lá o 332, quando o pedido contrariar. Então, o que leva ao julgamento liminar de improcedência não é uma questão formal, o que geraria extinção sem resolução do mérito, mas é uma questão de essência, uma questão substancial, de conteúdo. O pedido contraria e aí tem lá as hipóteses do 332. Então, no julgamento liminar de improcedência, nós temos julgamento de mérito, sentença definitiva. Então, o 330, indeferimento da petição inicial, deve ser cumulado, relacionado ao 485, hipótese de sentença terminativa. Vejam que o 485, salvo engano de minha parte, já no inciso 1º vai dizer isso. 485, inciso 1º. O juiz não resolverá o mérito. Não resolverá o mérito quando, inciso 1º, indeferir a petição inicial. Então, é uma sentença terminativa que não resolve o mérito. Já nas hipóteses do 332, julgamento liminar de improcedência, como nós vimos, há julgamento de mérito. A sentença ela é, portanto, classificada como sentença definitiva, que define a questão jurídica levada ao Poder Judiciário. E aí deve ser relacionado ao artigo 487, porque o 487 diz: haverá resolução de mérito quando, e aí inciso 1º, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação. Nesse caso, ele estará rejeitando o pedido, julgando improcedente. Então, 330, artigo 485, inciso 1º. 332, artigo 487, também, inciso 1º. E aí isso vai nos trazer uma outra consideração importante, que é relacionada ao fenômeno da coisa julgada. Coisa julgada como aquele escudo, aquela proteção do conteúdo da sentença. Então, a coisa julgada, nós veremos, teremos uma aula só para isso, um vídeo só para isso, ela tem alguns efeitos. Temos o efeito negativo e o efeito positivo da coisa julgada. E dentro desses efeitos que a gente extrai como consequência é a impossibilidade de um outro juízo analisar aquilo que foi decidido. A coisa julgada formal trata da impossibilidade de rediscussão de uma nova análise naquele processo que foi extinto. Coisa julgada formal. A coisa julgada material trata da impossibilidade de rediscussão de uma nova decisão daquilo que foi previamente decidido em qualquer processo, seja naquele processo que está sendo extinto, seja em qualquer outro. Então, a coisa julgada material ela é muito mais protetiva, a parte que obteve o pronunciamento judicial.
Pois bem, vamos voltar às hipóteses de extinção prematura do processo. O indeferimento da petição inicial, artigo 330, cumulado com 485, inciso 1º, vai gerar coisa julgada meramente formal. Impede a rediscussão no mesmo processo, mas não impede a repropositura da demanda, porque só impede a rediscussão naquele processo. Então a coisa julgada formal ela é mais tênue. Ela protege, mas nem tanto, porque não impede a repropositura em outro processo. Isso é regra, nós temos aqui uma mudança contra a coisa julgada formal, veremos na aula de coisa julgada. Mas essencialmente, nesse momento inicial, é isso que os senhores têm que ter em mente. Já a segunda modalidade de extinção prematura do processo, quando nós temos o julgamento liminar de improcedência, artigo 332, cumulado com o artigo 487, inciso 1º, vai gerar coisa julgada material, que impede a rediscussão em qualquer outro processo, não apenas naquele que está sendo extinto, mas em qualquer outro. Então é muito mais protetivo, tá certo? Eu queria fazer, portanto, esse ajuste fino aqui com os senhores, o que nós vimos nos últimos vídeos, quando nós discutimos esses fenômenos do indeferimento da petição inicial e do julgamento liminar de improcedência, tá certo? Bom, e aí, agora sim, senhores, tendo superado essa fase inicial, ou seja, se é o caso de indeferir a petição inicial, o processo acabou. Estamos de acordo? Acabou por uma sentença terminativa, 485, inciso 1º. Se é o caso de aplicarmos julgamento liminar de improcedência, artigo 332, o processo também acabou, ok? Acabou por uma sentença definitiva, artigo 487, inciso 1º. Só que nós temos que tratar aqui da hipótese que o processo não acaba. Então, o que acontece quando não é o caso da extinção prematura do processo? Nós já vimos que é excepcional. Então, em regra, nós teremos prosseguimento do procedimento. E aí, procedimento é uma sequência de atos, né? Então, qual será o próximo ato? Tivemos a petição inicial, que foi recebida por um despacho preliminar positivo, tá tudo ok. Não é o caso de aplicar nenhuma das extinções prematuras do processo. O próximo ato é a citação do réu. Eu não vou aqui tratar tudo sobre a citação. A citação ela é um ato de comunicação processual e, como tal, ela está tratada no vídeo, lá na playlist de TGP, Teoria Geral do Processo, mais precisamente o Instituto Processo, que é um ato de comunicação processual. Então, teremos um vídeo para tratar de forma mais genérica sobre a conceituação, sobre as modalidades, sobre as consequências jurídicas da citação, a sua natureza jurídica. O que eu quero por hora consignar aqui para os senhores é que a citação está prevista entre os artigos 238 e 259, e eu vou tratar aqui dos dois primeiros dispositivos, o 238 e o 239, porque já passa uma ideia essencial para o que nos interessa aqui. Então vejam os senhores, artigo 238, citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. O que nos interessa aqui? Em primeiro lugar, citação é o ato pelo qual são convocados. Essa convocação aqui, é claro que não quer dizer uma convocação no sentido que a parte vem se quiser. A convocação aqui tem o sentido de inclusão de maneira coercitiva. Então você pode escolher se vai ser ou não autor. Artigo 2º do CPC, ato dispositivo, manifestação de vontade da parte interessada. Mas ninguém escolhe ser réu. O réu é réu porque a lei mandou que ele seja réu, porque a parte interessada, porque a parte demandante lhe incluiu como réu. Então, artigo 238, esse sentido de convocação tem essa ideia. Ele não é chamado a vir se quiser, ele é convocado. É na marca, como se fosse uma convocação militar, tem que ir, ponto final. O réu, ele é incluído, inserido na relação processual, portanto, de maneira coercitiva. Isso que significa são convocados, tá ok? E aí ele fala réu, executado ou interessado. O que nos importa aqui por hora é ter a ideia que é o demandado, né? Demandante é aquele que formula uma pretensão em juízo, demandado é aquele contra quem se formula uma pretensão em juízo. Na tutela cognitiva, o demandado assume essencialmente a característica de réu. Temos o autor, demandante, e o réu, demandado. Então, o réu ele vai ser convocado e aí a parte final, do ponto de vista teórico, é a mais importante. Ele é convocado para integrar a relação processual. O réu é convocado para integrar a relação processual. E é justamente aqui que diferencia a citação da intimação.
a intimação não tem essa finalidade de integrar o réu na relação jurídica processual. Só a citação faz isso. Então nós temos, em regra, uma citação para cada uma das partes e temos diversas outras intimações. Porque a intimação é um ato que dá ciência, é um ato de comunicação processual que dá ciência de um outro ato qualquer. A citação, além de dar ciência ao réu, dá ciência do quê? Da existência do processo. Então a citação, além de ter essa finalidade de ser uma comunicação processual, de dar ciência, ela tem um atributo essencial, que é o atributo que integra o réu coercitivamente na relação jurídica processual. Tá certo? Então, veremos lá se é um pressuposto de validade ou não. O importante é ter em mente que é um dado relevantíssimo para o processo. Você só pode produzir efeitos jurídicos válidos em relação a um sujeito se ele participou legitimamente do processo. Vejam, direito ao contraditório, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, artigo 5º, inciso 54 da Constituição, o devido processo legal. Tá? Então, o nosso direito constitucionalizado, o direito processual constitucionalizado, ninguém pode sofrer um prejuízo por meio do processo sem que dele participe. E a forma como qual o réu é integrado na relação processual e tem a chance de participar do processo é por meio da citação. Então, eu queria fazer essa ressalva ao artigo 238. E aí vem o 239, que é um dado muito importante, que vai casar, que vai linkar o que nós vimos até então. Vejam como é que a gente monta a sequência das aulas de uma maneira lógica. Vejam o 239, e aí nós vamos parar a análise da citação por aqui. Maiores considerações sobre a citação os senhores encontrarão na nossa plataforma acadêmica, no curso sobre Teoria Geral do Processo, especificamente sobre o processo, e também na nossa playlist aqui sobre TGP, sobre o processo, tá ok? Eu vou parar com o 239. Olha o que diz o 239. Para a validade do processo, então veja que é algo relevantíssimo para que o processo seja considerado válido, há uma discussão em sede doutrinária se é mesmo validade ou se é eficácia, mas aí nós veremos no momento próprio. Para a validade do processo, é indispensável a citação. Indispensável a citação. Veja, sempre já vimos que não, né? Já vimos as hipóteses de julgamento liminar de improcedência. O próprio 332 diz independentemente da citação do réu. E aí vai continuar o dispositivo. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, vírgula, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial, 330, ou de improcedência liminar do perdido, artigo 332. Tá certo? Então, eu vou parar a análise da citação no artigo 238 e 239, maiores considerações sobre o conceito, classificação, espécies, natureza jurídica, consequências processuais da citação, teremos um vídeo próprio, ou mais de um vídeo próprio, só com esta finalidade. Tá ok? E aí, para que a gente possa continuar o procedimento cognitivo, petição inicial, despacho preliminar positivo, dizendo que está tudo ok. Do despacho preliminar positivo nós temos em regra a citação, e aí o réu é citado para quê? O réu é citado com qual finalidade? E aí nós vamos ao artigo 334. O réu é citado para comparecer, em regra, a uma audiência de conciliação ou mediação. Nós não vamos tratar nesse vídeo do 334, vai ficar para uma próxima oportunidade. Só quero que os senhores tenham em mente que o 334, ele inaugura o capítulo 5º. E esse capítulo 5º, na verdade, não é que ele inaugura, ele é o único artigo do capítulo 5º. E aí o capítulo 5º recebe o seguinte nome: da audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 334. Nós vimos o 330 em deferimento, 331, apelação sui generis, 332, julgamento liminar de improcedência. O 333 foi vetado, era a hipótese lá de conversão da demanda singular em demanda coletiva. Isso foi vetado pela Presidente da República. E aí vem o 334. O 334 quer dizer que o réu vai ser citado ele é citado integrado na relação jurídica processual. E qual é o primeiro ato que o réu pratica? No CPC de 73, o CPC que não existe mais, o CPC revogado, o réu era citado para apresentar sua resposta, ou contestação, ou reconvenção, ou aquela época, ou alguma exceção, ou alguma impugnação.
No código atual, o código de 2015, ele não é citado para responder. Ele é citado para comparecer a uma audiência, a audiência do artigo 334. Então veja que jogou para frente o procedimento incluiu um ato, que foi essa audiência. Com isso ele jogou o ato da resposta do réu para frente um pouco. Então nós vamos tratar no próximo vídeo dessa relevantíssima audiência de conciliação ou mediação. Esse vídeo para por aqui. Eu agradeço a atenção e paciência dos senhores. Até uma próxima.